Bem, retomando o nosso assunto, então, relativo às perícias na área criminal, ainda relativa às perícias de lesão corporal, mas eu apresentei aqui um caso, né, relacionado a uma agressão, mas não necessariamente todos os exames de lesão corporal são relativos à violência, né, ou agressão física ou acidentes. Hoje está cada vez mais frequente, infelizmente, o registro de ocorrência por parte de um paciente contra um cirurgião dentista, alegando um prejuízo, uma sequela, um dano, a presença de uma lesão corporal em função de um tratamento odontológico. Aqui está um exemplo para vocês, não vou entrar no mérito se realmente não é, se o cirurgião dentista fez ou não fez, mas um caso onde o paciente alega ali aquela fratura radicular em consequência de uma instalação inadequada de pinos intracanais e também da ausência de tratamento endodôntico. Então aqui uma radiografia mostrando um caso que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em virtude de um registro de ocorrência feito por um paciente contra um cirurgião dentista, no caso alegando aí a presença de lesão corporal em decorrência de um tratamento odontológico. Então também é feito no Instituto Médico Legal, são perícias bastante complexas porque tem toda uma avaliação de circunstâncias de atendimento, o local que foi realizado o atendimento, uma série de outros aspectos que na verdade não pertence ao âmbito criminal e sim ao âmbito civil e acaba por um desvio de avaliação sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal, mas como eu disse, infelizmente está cada vez mais frequente esse tipo de perícia de lesão corporal. Outra perícia realizada no foro criminal é a perícia de estimativa da idade. Ela pode ser feita em duas situações diferentes. Uma delas eu já falei um pouco quando eu falei sobre a reconstrução facial, que seria quando você tem um esqueleto ou só a presença do crânio e você faz uma análise antropológica para estimar algumas características daquela pessoa de modo a proporcionar ou favorecer a identificação. Então você faz estimativa do sexo, estimativa da raça, estimativa da idade, a partir dos elementos do crânio e a partir dos elementos dentários. No caso da estimativa da idade propriamente dita, a gente também faz na situação de avaliação de indivíduos maiores ou menores de idade, que é a grande questão se o indivíduo ele é maior de 18 anos ou menor de 18 anos. Porque no caso dele ser maior de 18 anos e ele tenha cometido algum ato ilícito, esse ato ilícito vai ser analisado à luz do Código Penal. Caso esse indivíduo ele seja menor de 18 anos, no caso de um ato ilícito, esse ato ilícito vai ser avaliado à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então são as situações, situações de dúvidas, onde a autoridade encaminha esses indivíduos para que a gente faça essa avaliação. É uma avaliação que é possível, no entanto, quanto mais jovem o indivíduo, mais precisa é essa estimativa. Então, quanto mais precoce quanto mais novo é o indivíduo, muitas vezes a gente consegue precisar essa estimativa, fazer essa estimativa com um alto grau de precisão, porque a gente se baseia nas características de desenvolvimento e mineralização dentária. Mas essas duas condições que são feitas no foro criminal já são situações mais complexas, porque normalmente envolvem indivíduos mais velhos, ou no caso aí desses menores, ou a dúvida a respeito da maioridade penal, já a gente começa a trabalhar com as chamadas, no caso dos indivíduos maiores e menores de 18 anos, a grande maioria das informações se restringe ao terceiro molar, E como vocês sabem, por características evolutivas, tem uma série de modificações em relação a essas, a presença ou o tempo de irrupção desse elemento dentário e uma série de variações que vem acontecendo. E, além disso,
né, no caso de indivíduos mais velhos ainda, a gente se baseia nas chamadas características involutivas, que é como a literatura, né, apresenta, que é a deposição de dentina secundária, com consequente redução, né, do volume da câmara pulpar, deposição de cemento radicular, a retração e reabsorção óssea, o próprio desgaste, né, das superfícies oclusais dos elementos dentários. Então, características relativas, né, à fisiologia e à utilização desses elementos dentários. Aqui tem um software, né, na verdade é um print, né, de uma página do Dr. Malthus, que é um perito legista, né, de um software que foi desenvolvido por ele justamente para a estimativa da idade. Da mesma maneira, tem como você utilizar esse software ou como, né, ali tem vários dados que já foram inseridos, vários dados, né, de tabelas de época, de redução de volume pulpar, de deposição de cemento, uma série de dados que são ali, que foram inseridos para que você tenha, né, o resultado da estimativa. Mas isso também pode ser feito manualmente. Existem, né, fórmulas onde a gente pontua justamente esses itens que eu falei e aplica nesta fórmula e você tem o resultado de uma idade estimada, mas lembrando que quanto mais velho é o indivíduo, maior é o intervalo de estimativa. Então, às vezes, a gente chega a estimar entre 5 e 10 anos, tipo, o indivíduo tem entre 55 e 60 anos, ou às vezes até mais, entre 60 e 70 anos, dependendo das características que você tem para trabalhar. Já no Foro Civil, né, a perícia mais comum, né, o Foro Civil é aquele que avalia as questões particulares ou as questões individuais, ou seja, os direitos de, né, um cidadão ou até de um grupo, né, de indivíduos que se consideram lesados, né, mas não há o interesse de toda a sociedade. Então, no caso do Foro Civil, a perícia mais comum são as chamadas perícias de ressarcimento de danos, que são feitas também em diversas situações. A mais comum na atualidade no caso, a mais comum que eu digo, para a odontologia. São os casos onde o paciente também alega, né, um insucesso odontológico né, em consequência de um tratamento que tenha sido mal realizado ou que ele acredita que tenha sido mal realizado pelo cirurgião dentista. Então aqui, né, um exemplo, uma sequência de fotos de uma prótese, né, que era uma prótese sobre implantes, onde a paciente, né, fazendo aí inúmeras queixas em relação ao tratamento odontológico que foi feito. Essas perícias, elas envolvem as mais diversas áreas da odontologia, não há, né, como a gente afirmar qual é a especialidade odontológica que tem maior número de demandas judiciais. Isso é uma coisa que muda, então tem épocas que a gente tem muitas perícias envolvendo cirurgia, temos muitas perícias envolvendo implantodontia, envolvendo a dentística, a prótese, a endo. Então isso varia de estado para estado, varia dependendo do período que está sendo avaliado, mas o fato é que é crescente o número de processos envolvendo pacientes e cirurgiões dentistas. Na verdade, é crescente o número de processos onde os pacientes alegam que os cirurgiões dentistas fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa, né, que deveriam ter feito, e disso resultou então um insucesso no tratamento odontológico, e aí eles estão buscando ser ressarcidos. Na verdade, eles buscam receber uma indenização em consequência do prejuízo material, ou seja, né, uma indenização pelo refazimento do tratamento odontológico, porventura necessário para substituir aquele tratamento que não tenha dado certo, e também, muitas vezes, uma indenização por um dano moral que o paciente alega que tenha tido em virtude de ter passado constrangimento pela quebra, né, nesse caso por quebra da prótese, por má adaptação da prótese, em virtude de ter sentido dores em função do tratamento odontológico. Então são muitas as alegações. A gente observa que é frequente também o número de casos em que os pacientes ganham as ações judiciais, não porque os cirurgiões dentistas erram muito, mas na maior parte das vezes, pelo mesmo motivo que eu disse para vocês anteriormente, que havia dificuldade de identificação, pela má qualidade do prontuário odontológico. Então, muitas dessas
perícias de ressarcimento de danos, elas acabam, né, levando a um resultado negativo para o cirurgião dentista e, consequentemente, muitas vezes uma condenação do cirurgião dentista, mas não propriamente em função de um erro, mas talvez pela falta de elementos, né, documentais que possam comprovar que o cirurgião dentista agiu devidamente e que, na verdade, havia uma limitação relacionada ao tratamento propriamente dito, que a gente sabe que nós lidamos com pacientes e, consequentemente, lidamos com vida, e não é uma operação matemática, né? O componente biológico, ele é bastante variável e as pessoas respondem de formas diferentes aos tratamentos, e, além disso, os nossos tratamentos dependem de colaboração do paciente, dependem do comprometimento do paciente, então tem uma série de fatores que interferem, né, nos resultados dos tratamentos odontológicos e que não necessariamente significa, né, que o indivíduo que esteja sendo acionado na justiça, ele realmente tenha cometido uma falha, um erro, ou tenha feito algo, ou deixado de fazer algo que comprometesse, né, o tratamento odontológico. Ainda, né, no foro civil, como eu falei no foro criminal, na perícia de lesão corporal, de possibilidades que podem, né, gerar as perícias de lesões corporais, aqui também você tem uma situação traumática que pode levar a uma perícia de ressarcimento de danos. Aqui, nesse caso que está sendo mostrado para vocês, que é uma fotografia de um artigo científico que está publicado justamente, né, porque os nossos casos de Instituto Médico Legal são casos que envolvem segredo, né, sigilo de justiça, uma série de questões, então é difícil a gente poder exibir, né, imagens aqui. Então essa é uma imagem já publicada, mas no caso não envolve, como eu disse para vocês, uma possibilidade ou uma tentativa de quantificação e valoração do dano para atribuição de uma pena, que é o objetivo no foro criminal. Aqui, nesse caso, a perícia de ressarcimento de danos que é feita no foro civil é caso esse indivíduo ele venha a ingressar com uma ação judicial visando ser ressarcido pelo prejuízo que ele sofreu, ou seja, pelo tratamento que ele precisa fazer, pelos remédios que ele precisa comprar, né? Caso ele venha se submeter a algum procedimento plástico, né, restaurador para, né, melhorar as cicatrizes que porventura ele venha a ter em virtude dessa lesão aí, e na verdade ele vai acionar aquele indivíduo que deu causa a essa lesão, seja essa lesão em consequência de uma agressão, seja essa lesão em consequência de um acidente automobilístico. Caso, né, você tenha algum culpado, né, pelo acidente, essa pessoa pode ser acionada na justiça para, né, indenizar este indivíduo pelo prejuízo que ele sofreu.